Cara, agora eu tô preocupado. O Lula disse: se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. Disse o Lula. Agora, o que eu digo pro Lula? Lula, não existe extrema-direita no Brasil. O que existe são pessoas que não gostam da esquerda. O que existe são pessoas que não gostam de mentira, nem de mentiroso. Você enganou a população no Brasil durante décadas com aquele seu discurso. É sempre igual. Inclusive, o seu discurso é idêntico ao de 40 anos atrás. Você sempre fala a mesma coisa, que vai ajudar os pobres, que os pobres, etc. Cara, se os pobres deixarem de ser pobres, eles param de votar em você. Por isso, depois de décadas no governo, os pobres continuam pobres. Não é? Então, eu digo o seguinte: eu fundei o Patriotas há pouco tempo, né? Foi em 2013. Eu tenho 10, 11 anos. E eu fiz isso porque ficou evidente que a esquerda só faz mentir e enganar. E as pessoas votaram em vocês nas últimas décadas porque acreditaram no discurso de vocês. Mas está cada vez mais claro para a população do Brasil que vocês só fazem mentir. Mentem o tempo inteiro. Então, quando você pega e diz, olha, que não vai deixar a extrema-direita voltar, fala, olha, o que você pretende fazer? Você vai fazer igual o Maduro? Vai matar as pessoas? Você vai mandar um esquadrão de black blocs andar pelas ruas e matar os patriotas, é isso? Você vai para a casa das pessoas que tem uma bandeira na fachada e vai lá e vai matar as pessoas? Ou você vai matar os candidatos? Igual o seu amigo Maduro está fazendo na Venezuela. O que é mesmo que você quer fazer? Você quer impedir que as pessoas votem na direita? Explica melhor. Porque você pega e fala, não vou deixar. Ou você vai tentar fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas ali para elas quererem votar na extrema esquerda. Que agora tudo é extremo, né? Tem extrema direita e extrema esquerda. Olha, nós já estamos cansados desse papo furado seu, né, da Gleice, desse pessoal aí do PT, que repete sempre a mesma coisa e às vezes engana muitas pessoas. Eu até posso acreditar que no passado, é, nem sei se posso, se no passado você alguma vez se preocupou com as pessoas pobres. É porque a gente pega e vê hoje de todas as instituições que ajudam os pobres, as instituições sociais, que sejam ONGs, associações, quase 100%, talvez 100% delas, são de direita. As pessoas que mais ajudam os pobres no Brasil são de direita, incluindo as igrejas, que as igrejas fazem um trabalho muito bom, porque cuidam das pessoas quando precisam. Muitas igrejas têm trabalhos sociais, cuidam de pessoas com várias necessidades. E a esquerda nunca faz isso. Tem aquele instituto seu, não tem, o Lula? Instituto Lula. Por que você não faz uma propaganda? Nunca fez, né?
Eu estou falando agora, daqui a pouco você pode aparecer aí e começar a fazer a propaganda do Instituto Lula, mostrando algumas pessoas que eles ajudam. Porque que eu saiba, o Instituto Lula é um negócio feito para receber dinheiro dos deputados, né? Do PT, quando tem alguma emenda, aí vai lá e manda para o Instituto. E aí o dinheiro some, né? Mostra lá pra gente, mostra pra gente saber o que, que o Instituto Lula faz pelos pobres, mas não é para começar agora não. É para falar do que ele faz pelos pobres dos últimos 30 anos, né? É o que a gente quer saber. Então, o Lula, o que eu posso dizer é que a esquerda, né, esse pessoal de esquerda que existe no Brasil, ela chegou no, chegou no fim, acabou. O Lula já parece que tem quase 80 anos. O seu tempo de vida, de saúde, de luta, acabou. É igual o Biden, né, que vai, tropeça, cai. Você, por exemplo, se começa a falar sem ler, fala de improviso, ou você fala a mesmíssima coisa, o mesmíssimo discurso de 40 anos atrás, ou você fala umas bobagens que o pessoal da mídia te ajuda, que acaba não divulgando. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: você não tem aquela unção que você teve de convencer as pessoas de qualquer bobagem. Você se lembra lá do velório onde foi tirada a sua unção? O velório aqui do Eduardo Dutra. Você lembra disso? E desde aquela época, desde aquele dia, foi quando você começou a ser investigado, foi preso e agora arrumaram aí o esquema para você voltar à presidência. E digo uma coisa, nós não estamos decepcionados tanto assim por você ter voltado ao governo. Por quê? Se o Bolsonaro continuasse, se ele fosse reeleito, haveria tempo para vocês, comunistas, falarem contra ele, tentarem fazer tudo aquilo que vocês fizerem, demonizá-lo e qualquer coisa. Se ele jogasse esse papel no chão, era motivo de acontecer uma enchente, né? Então, o fato do Bolsonaro não ter sido reeleito e você ter sido colocado aí pelos seus amigos aí, né, pelo ativismo tanto da mídia, né, do consórcio da mídia, como do pessoal ali do STF, o fato disso ter acontecido está demonstrando a incapacidade de vocês da esquerda fazerem um Brasil melhor. Vocês são incapazes de fazer do Brasil uma grande nação. Tudo que vocês fazem é cobrar impostos. Vocês não conseguem melhorar o país. Tanto que no governo atual agora, desde 2022, o país está com PIB, o Produto Interno Bruto é ridículo, os impostos aumentam todos os dias, vocês criam novos impostos, a arrecadação está caindo, as pessoas estão ficando mais pobres e o país não está caminhando para um abismo, igual aquele que nos possibilitou fazer o impeachment da Dilma. E eu fui um deles que andou pelo Brasil inteiro fazendo o impeachment da Dilma, levantando aquele pichuleco, né, daquele Lula presidiário que rodou pelo país inteiro. Então, o que eu digo? Hoje em dia, você não consegue fazer mais nada. Você conseguiu, nos primeiros anos, né, depois que você ganhou a eleição do Fernando Henrique, porque o Brasil
ele tinha um crescimento de 6%. E a China crescia a 12%. E comprava muito no Brasil, comprava muita commodity, era muita carne, muito minério, enfim, essas coisas. E acabava sustentando o Brasil e te possibilitava usar dinheiro do crescimento que acontecia no Brasil para parecer que o PT tinha feito alguma coisa. Quando a China caiu, a China estava em 12, depois ela caiu para metade, ou menos da metade disso. O Brasil começou a afundar, porque não tinha dinheiro vindo de fora. Porque se for depender do PT, se for depender da esquerda, o país não se desenvolve. E cada vez mais pessoas, inclusive as pessoas mais pobres, que agora tem um negócio na mão, é mágico, não sei se você conhece, chama isso aqui, ó, chama celular. As pessoas, através desse aparelho, estão entendendo que tudo que a esquerda fez foi mentira. E, embora tenham votado, muitos votaram em você, e nós não sabemos se a eleição foi justa, se foi roubado, se não foi roubado, porque ainda temos dúvidas, né? A população ainda tem dúvidas se por acaso, depois da, da, do circo das eleições, né, das pessoas saírem de casa, irem lá e votarem, etc. As pessoas não sabem se quem contou os votos deu aí algum percentual para você e você se tornou presidente. A gente não sabe disso. Por quê? A Carmen Lúcia disse recentemente que as urnas do Brasil são auditáveis. Cara, são auditáveis para quem? Porque eu não consigo fazer essa auditoria. Os partidos não conseguem fazer essa auditoria. Os candidatos não conseguem fazer essa auditoria. Ou seja, nós estamos dependendo de vocês dizerem que está certo, o que é certo e o que é errado. E não é isso que a gente quer. Nós queremos a possibilidade de fazer auditorias nós mesmos. Cidadão, qualquer cidadão ir lá e fazer. E da maneira que existe hoje, não dá, é impossível. E eu pego e digo ainda para Carmen Lúcia, ou Carmen, eu até acredito que você esteja falando isso de maneira sincera, mas eu não acredito que você conheça a profundidade do processo eleitoral. Eu, há alguns anos atrás, acompanhei todo o processo eleitoral, desde Brasília até o carregamento das urnas no estado para distribuir para os municípios. Eu conversei com técnicos do TRE à procura de identificar possibilidades de fraude. Eu sei que você não fez isso. E esses técnicos, eles me disseram, falou, olha, é muito difícil que exista uma fraude. Veja bem, o técnico disse, é muito difícil que exista uma fraude. E aí eu perguntei para ele, como é feito a carga no servidor? Como é que você pega o arquivo texto e coloca no servidor? Aí ele pegou e me disse, naquela época, eles colocavam a urna online, né, ali no colégio mesmo, lá onde as pessoas votam, colocavam online e transferiam um arquivo texto. Um arquivo texto. Estava escrito lá, candidato tal, teve tantos votos, candidato X, tantos votos. Esse arquivinho texto era transmitido ali para o TRE e ali fazia-se um outro arquivo e mandava para o TSE de Brasília, onde se calculava ali quem ganhou e quem perdeu. E aí eu perguntei para esse técnico, ok, e quem tem acesso ao servidor?
Aí ele pegou e falou, não, o servidor fica lá embaixo, fica bem guardado e etc e tal, mas é só uma pessoa ou duas que tem acesso ao servidor e pronto. Aí eu perguntei, mas e se eu te der um pendrive e te der 10 milhões? Aí você vai lá, coloca o pendrive no servidor e coloca um outro arquivo texto, que é o arquivo texto que eu quero para eu ganhar. Se isso acontecer, fraudaria as urnas? Ele disse, fraudaria. Mas é muito difícil. Aí ele disse, nossa, mas é muito difícil. Cara, o PT, o PT fez o mensalão, fez o petrolão, ele corrompeu deputados e senadores, prefeitos, governadores, corrompeu todo mundo. É por isso que o Zé Dirceu foi preso. O Lula só não foi preso por causa do mensalão, porque todo mundo blindava ele. Ele sempre colocava tudo para os outros fazerem e ele nunca sabia de nada. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Esse triplex, eu nem sei que triplex é esse. Até que sua foto apareceu lá falando sobre o triplex e o que você queria que colocasse nele lá. Então, quando a gente vê as coisas dessa forma, será que é impossível que o técnico do TRE, o técnico do TSE, seja pago, sei lá, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 13 milhões, e que para ele pegar e colocar o pendrive, trocar o pendrive com texto, é um arquivo texto. Nós não estamos falando do processo de votação em que eu posso votar no candidato X e o voto ir para o candidato Y. Nós estamos falando, depois de todo esse processo, na somatória dos votos, ser feita essa alteração. Nós, cidadãos, não sabemos se isso aconteceu. Quando nós vimos agora a situação na Venezuela, em que Maduro simplesmente fez exatamente isso que eu estou falando, ele pegou e falou, vai lá e muda os números, me coloca com 51%, e os outros lá você coloca esse. Definiu lá os valores que os outros ficaram com valores iguais. Parece que é 4%, né? 3 candidatos com 4% iguais. São valores impossíveis. É impossível acontecer, matematicamente impossível. E aí o que eles fizeram? Fraudaram a eleição na Venezuela. O Maduro mandou trocar o pendrive. Põe esse pendrive aí. Fraudaram a eleição lá. Então, Carmen, como é que o STF pode nos garantir que ninguém trocou o pendrive em 2022? Eu não estou dizendo que trocou. Eu estou dizendo que eu não sei. E é por isso que nós pedimos uma forma auditável, um processo de votação auditável. Não é que seja no papel, seja lá como for. Ou que seja pelo SMS, manda um SMS com meu voto no meu celular. Manda qualquer coisa, mas eu preciso ter um processo de auditoria que me permita saber se o meu voto foi para o candidato. Quando nós pegamos e pedimos o voto impresso, né, que seja a urna eletrônica, e que ela imprimisse um papel, e que esse papel caísse em algum lugar ali, né, com um código matemático inviolável, faz um MD5 lá com uma sequência de código, caindo para o candidato, que poderia ser utilizado, poderia ser passar num scanner, né, no caso de uma auditoria, vai passando, pega um por um, vai passando, ele vai fazendo uma nova somatória para conferir com a somatória que foi colocada anteriormente. Pode demorar uma semana, não tem problema. Faz e a gente pega e confere. Vocês têm medo de fazer isso. É um simples papelzinho com um código, um QR Code.
que mostra ali quem é o candidato, que foi, né, quem é o candidato e com um sistema de segurança também para aquilo não ser fraudado. Porque aí nós também não acreditamos em vocês, porque vocês poderiam até falsificar o papelzinho. Mas se ele tem um código, aí vocês não conseguiriam fraudar. Se nós fizéssemos isso, aí nós teríamos uma garantia maior de que não há fraude nas urnas. Vocês não querem fazer, isso foi aprovado, vocês, vocês já cometeram não sei como é que eu posso chamar isso, mas vocês não fizeram a vontade do povo. O Congresso Nacional votou, aprovou o voto impresso e vocês não quiseram cumprir. Porque vocês se acham acima de todos, acima da lei, acima da verdade, acima da vontade popular, acima da democracia. A Venezuela está aí como exemplo. E aí nós voltamos agora a falar sobre urna eletrônica de novo. E vou te dizer, nós estamos agora em 2024, hoje é dia 2 de agosto de 2024. Vocês acham que nós vamos deixar de pedir voto impresso? Eu não sei qual a idade da Carmen, a idade desse pessoal do STF. Esses caras vão sair do STF, eles vão morrer de velho e nós vamos continuar pedindo voto impresso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: parem com essa atitude ditatorial de fazer as coisas da maneira que vocês acham que deve e não da maneira que a população quer. Parem de usar todo o aparato do Estado, da televisão, das mídias, para enganar o povo, para impedir que as pessoas pensem. Eu sei que existe fake news, eu sou contra, mas ficou tão explícito, tão vergonhoso, e cada dia fica mais vergonhoso para vocês, essa constatação diária de que vocês fizeram de tudo para que as pessoas não soubessem a verdade, não soubessem o que estava acontecendo no Brasil e conseguissem eleger ou colocar o Lula na presidência. Eu estava dizendo, inclusive, que nós não reclamamos tanto do Lula ter sido colocado na presidência, porque vocês, com Lula na presidência agora em 2024, né, desde 2022, vocês estão provando que sem dinheiro a esquerda não consegue fazer nada. E o que a esquerda está fazendo hoje com as pessoas, com a gasolina chegando já a R$ 6, R$ 7 em alguns lugares, vocês estão provando que são incapazes de fazer uma gestão. São incapazes, nunca abriram uma empresa na vida. Então está ficando claro que o PT é ditador, que comunistas são ditadores e que são incapazes de fazer um país se desenvolver. O comunismo nunca deu certo. E eu sei que da parte de vocês, às vezes aí da Carmen, do Alexandre, eu sei que da parte de vocês, vocês não são comunistas, mas tomaram uma antipatia do Bolsonaro e fizeram toda essa maluquice para colocar o Lula ali. Eu digo uma coisa, seria melhor para a esquerda se o Bolsonaro tivesse ganho. Porque se ele tivesse ganho e começasse a tropeçar muito e fazer coisas erradas e não desse certo, a esquerda teria chance de voltar depois. Agora que o Lula ganhou, ou foi colocado lá, e que está, fazendo as trapalhadas uma atrás da outra,
Agora, a esquerda nunca mais volta. O Lula aqui com essa coisa, se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. O Lula falando essas bobagens aqui, a gente ri. A esquerda vai acabar. A esquerda vai acabar. A esquerda já acabou. São milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro. Não por ser Bolsonaro, mas por ser contra a esquerda. O Lula já está mais para lá do que para cá. Vocês do STF daqui a pouco estão indo para lá. As coisas começam a mudar. Até as pessoas que votaram no Lula pela antipatia a Bolsonaro, porque Bolsonaro de fato falou coisas imponderadas e vocês usaram isso contra ele, até distorcendo. Por mais que as pessoas tenham acreditado nas narrativas que vocês criaram, essas pessoas já perceberam, mesmo essas pessoas que votaram no Lula já perceberam que esquerda não funciona, que Lula não funciona. E nas próximas eleições nós temos vários outros candidatos. Nós temos o Tarcísio, nós temos o Zema aqui em Minas, temos pessoas extremamente competentes, temos até o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um cara fenomenal. As próximas décadas, a direita só tende a ganhar espaço e ser reconhecida. A esquerda acabou. Quando vocês colocaram o Lula ali, né, em 2022, vocês sepultaram a esquerda. A esquerda já era. Agora eu quero comentar sobre o Geraldo Alckmin. O Lula destruiu o Geraldo Alckmin. Agora mandando o Geraldo Alckmin para a posse do presidente lá do Irã. O Lula destruiu o Geraldo Alckmin e, consequentemente, destruiu o PSDB. Eu sei que o Alexandre era do PSDB. Eu já fui do Democratas. E uma vez estava lá no partido, na sede do partido aqui. Eu fui para o Democratas porque, para mim, o Democratas era o único partido de direita que existia no Brasil. Eu peguei e falei, pô, partido de direita, vou para o partido de direita, né? Foi o primeiro partido que eu me filiei. E aí eu estava lá e o pessoal me contou que o Alexandre tinha sido indicado, né, para ser ministro e tal. Eu peguei e falei, é mesmo? E aí o pessoal tudo feliz, né? Porque o Alexandre vai para lá e tal. Eu falei, pô, que bom, o pessoal tá todos felizes aqui por causa do Alexandre, né? E eu peguei e vi o discurso dele, tem vários livros e tal, ficou todo mundo feliz, porque ele tinha um discurso muito parecido com a direita. Então, ou seja, o Democratas, na época, que é o partido considerado de direita, o único na época, mesmo que não fosse, né, que tivesse uma conexão muito próxima com o PSDB, o pessoal do partido estava muito feliz com o Alexandre, porque o Alexandre tinha um perfil de direita, por incrível que pareça. Mas depois, né, com essa situação toda, né, que se virou aí contra o PSDB, e o PSDB começou a perder muito, o Alexandre começou a agir de uma forma que parece que para favorecer o pessoal do PSDB, inclusive até trabalhando com o PT. O Antônio Gramsci, ele ensina exatamente isso, né? Se não tem jeito, você una-se com um cara lá que é seu adversário para você ganhar. O próprio Zé Dirceu falou isso há pouco tempo, né? Se a direita continuar crescendo, votem no centro. Então, essas estratégias políticas. Agora, eu vejo que todas essas coisas que foram feitas, elas não vão funcionar. O Geraldo Alckmin, como eu disse, foi destruído pelo Lula quando mandou para a posse de um presidente para ficar ao lado de terroristas que assassinaram crianças, bebês, que
que colocaram bebês, criancinhas, dentro de forno micro-ondas, que atirou em pessoas, que queimou pessoas vivas. O Alckmin foi colocado ao lado de terroristas, assassinos. Vocês fizeram tudo isso, fizeram essa narrativa toda para destruir o Alckmin agora, na participação de um evento, de uma posse de um terrorista. Pô, o Alckmin, o que você foi fazer lá? Você que é raposa velha, um cara que tem uma percepção até melhor do que muitos políticos brasileiros, você foi para a posse de um terrorista. Cara, que loucura. O Alckmin foi destruído. Politicamente, esquece. O Brasil, a maior parte do Brasil, é constituída de pessoas de direita, conservadores, no, no sentido cristãos conservadores, e, portanto, essas pessoas, devo dizer também que o cristão ele é conectado a Israel, porque o cristianismo ele surgiu a partir de Cristo, de Jesus Cristo, que era judeu. Então, quando a gente olha isso, você vê que a maior parte das pessoas no Brasil são conservadores, são de direita, são cristãos conectados a Israel, e o Alckmin vai lá para ficar ao lado de terroristas na primeira fila. Qualquer tentativa de concorrer à eleição que o Alckmin fizer, imediatamente será colocada a foto dele com terroristas. O Alckmin acabou. O Lula acabou. Vocês não têm mais candidatos. Então, essa fala do Lula aqui, que pode voltar, que se a direita voltar, ele não vai deixar. Ô Lula, você não tem mais unção para fazer nada. E aquele episódio lá do velório, você se lembra, aquele dia você perdeu a unção. E não adianta fazer mandinga, bruxaria, não adianta fazer. O Brasil vai mudar. Aliás, o Brasil já mudou e vocês só estão aí por uma estratégia divina, porque agora está provado, agora que o Brasil vive um momento econômico difícil, está provado que a esquerda não consegue produzir nada, nem uma caneta. É tudo roubo, é tudo petrolão, mensalão. É só assim que vocês trabalham. Então, nós não estamos preocupados com você. Estamos observando. Um abraço.